Boa tarde, galera. O nosso oitavo videozinho abrindo dessa forma, né? Há 4 anos atrás eu passei 12 dias internado porque eu tive um desafio, né? De uma doença um pouco mais grave e consegui me recuperar. Essa doença ela me permitiu ficar no hospital mais de 10 dias, uns 12 talvez, e tive uma recuperação muito interessante com a graça de Deus, né? Me lembro nessa época que eu fiz uma promessa, paguei, cantei 12 músicas na Catedral de Jundiaí como forma de pagamento e tive alguns amigos do meu lado que eu envolvi nessa promessa. Mas essa é uma próxima conversa, um próximo instante, mas hoje eu não poderia deixar de falar sobre isso, tá bem? Segue aí a sequência do nosso vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje a gente teve algumas situações na semana que eu acho que são muito interessantes a gente comentar. O Brasil venceu da Escócia, né? 3-0 com a volta do Neymar, gols do Vinícius, festa do povo brasileiro, da seleção brasileira, que vai nos trazer muito confiante nisso, né? O troféu de campeonato mundial, né? O Neymar fazia muitos dias que não atuava pela seleção brasileira, é um cara que a gente apoia muito, um dos últimos ídolos que nós temos, né? Sei que tem fã do Vini Júnior aí, é um cara que joga muito bem, né? Mas longe dos Ronaldos, dos Romários, né? Dos Rivaldos da vida aí, longe de muitos outros ídolos que nós tivemos, né? Nós temos um desafio grande do Japão, que é um time que eu também adoro, um país que eu adoro muito, que pois vivi lá 5 anos da minha vida, né? Aprendi muito nessa experiência que tive na época do Japão, e é um time que eu adoro muito, né? Mas sou brasileiro, vou torcer para o Japão a princípio ficar em segundo lugar, né? E o nosso Brasil poder vencê-los. Então assim, já fico muito feliz com isso, né? E se o Brasil passar pelo Japão com tranquilidade, conseguir vencer. Mas o Japão também vem progredindo, né? E tomara que se consiga se estabelecer no futebol. Eles são muito dedicados, são muito regrados e fazem muito com processos e teorias. Então o Japão, ele, salvo engano, ele disputou as Copas do Mundo de forma frequente desde 1998, é agora que vem despontando, né? Graças ao Zico que esteve lá, que participou lá com eles. Bom, também na semana nós tivemos lá um fato muito interessante, que foi a possibilidade de ser abduzido pelos extraterrestres, né? O Neymar e o Vini Júnior seria abduzido, né? Pelo um sonho de uma vidente. Isso não aconteceu e também não aconteceria dessa forma, né? Mas tivemos essa situação lá também, que trouxe um folclore aí para a Copa do Mundo, né, na cabeça dos brasileiros. Tivemos um fato muito ruim, né, na semana, que foi um terremoto. Eu já vivi um terremoto no Japão, acordei, na verdade foram 2 ou 3 terremotos que eu vivi, mas um me lembro bem, que acordei tudo tremendo, estava dormindo, tinha voltado do trabalho, né, tinha trabalhado lá acho que 14 horas, estava descansando e acordei, tive um sonho, né, durante o tremor de estar numa pedreira no Brasil, e na verdade era um terremoto que aconteceu. Poucos no Brasil passaram por isso, né? Então é uma experiência que eu não recomendo para ninguém. Não queira, porque a gente fica na dúvida do que vai acontecer. E eu passei por isso nessa época, tá? Bom, e a Venezuela sofreu muito, ela teve mais de 1.400 mortos, né? É um país muito parecido, né, com o Brasil, né, na região, né? Mas está sobre uma placa tectônica, né, que pode proporcionar esses tremores e tudo mais. E isso é muito preocupante, mesmo porque a estrutura da Venezuela não é do Japão, né? No Japão as casas são todas construídas de madeira, a maioria são pelo menos, né? E todas têm no alicerce um sistema de mola que acompanha o tremor, né? E na Venezuela, infelizmente, não aconteceu e essa construção, e talvez agora para o futuro aconteça, né? Essa adequação de construção civil. Tivemos também na semana um frio muito intenso, em Jundiaí chegou a 10 graus de manhã, a gente presenciou isso, participou disso também, né?
e hoje já chegou nos 25, 26 graus. Mas a previsão é que seja um inverno muito rigoroso, que seja um inverno muito rígido na questão de ser muito frio, né, e ser duradouro, né, e tomara que a gente consiga sobreviver a isso. Quando eu digo a gente consiga sobreviver, a gente tem que se colocar e ter empatia, sempre eu digo isso, ter empatia com o outro, né? Tomara que a gente consiga passar por essa onda de frio e esse El Niño que todos dizem que está vindo por aí não seja tão rigoroso como a gente tem visto aí pelas notícias, né? Mais notícias que nós tivemos também essa semana, que eu acredito que seja interessante para o mundo empresarial, a preocupação da NR01, essa lei que eu acho muito interessante, ela cuida dos problemas psicossociais, né, dos trabalhadores no ambiente de trabalho, no que se diz respeito ao mundo corporativo, né? E ela iniciaria em maio, ela foi prorrogada por mais 90 dias para a gente poder ter a empatia e poder, de uma forma direta, atuar na saúde mental dos colaboradores que atuam conosco no dia a dia, que trabalham conosco no dia a dia. É uma possibilidade muito grande de nós termos uma melhoria de ambiente de trabalho, eu vejo dessa forma, da gente se colocar no lugar do outro também e proporcionar ao outro se colocar no nosso lugar, né? A empatia é isso. Mesmo sendo empregador, né, a gente tem que ter essa visão de empatia. O ambiente de trabalho é muito bom. Como eu disse, trabalhei no Japão um tempo atrás, mesmo trabalhando tudo isso como operário, né, fazendo porta de carro, a gente tinha um ambiente de trabalho muito bom. Trabalhava-se bastante, mas tínhamos sim um ambiente de trabalho muito bom. Talvez por sermos estrangeiros e suprindo a necessidade de mão de obra num país diferente, né, a gente também se colocava no local de ser trabalhador. E é isso, né? Cada um tem o seu quadrado, cada um desempenha a sua função e a gente tem que ser essa visão. Existe aí um desafio muito grande, né? Porque linka a NR01 ao atual situação do país, né? Do país e do mundo, né? Onde vem uma geração muito nova, né? Com pensamentos um pouco diferentes que podem também trazer uma dificuldade no sentido de relacionamento. Então é um desafio que todo empresário, toda empresa tem, entender um pouco melhor essa geração nova que vem, onde que a gente consegue conduzir, transformar os talentos dessa geração em talentos para a empresa, ou para o ambiente social, ou para todo o ecossistema, né, que possa trazer benefícios para a população. A gente sabe que se não tiver esforço dos dois lados, a gente não caminha de maneira alguma. Tudo é esforço dos dois lados. Seja em qualquer situação, se a gente não tiver, politicamente dizendo, né, se a gente não tiver esforço dos dois lados, do lado de quem propõe, lado de quem executa, ou quem absorve, a gente não tem evolução. Então a NR01 é isso, a gente tentar entender dos dois lados o que a gente traz de melhoria para o ambiente de trabalho e tudo mais. Essa semana foi isso. Então tivemos aí algumas situações que são interessantes, eu acho que são pertinentes ao mundo corporativo também, né? Segunda-feira temos aí o futebol de novo, eu trabalho com transporte, mais respeito, né? E quero participar lá com meus colaboradores, né? Com colaboradores da companhia onde eu atuo e represento. É uma bela companhia que respeita o material humano, respeita as pessoas, né? Então eu quero estar na segunda-feira, porque é um jogo às 14 horas, né? E uma transportadora ela tem a obrigação de fazer cumprir o que tem compromissado com os clientes, né? Então nós estamos lá às 14 horas, nós paramos, assistimos o jogo, os nossos funcionários vão estar na rua se for necessário fazendo a coleta e voltam, retornam e a gente termina a nossa operação. É isso, tá bem? Tenham uma ótima semana, que Deus proteja cada um de vocês, que dê tudo certo, né? Que nós tenhamos desafios sim, desafios que sejam
pertinentes ao que Deus propõe para nós, né? Porque a gente crê, né? Mas que também nos dê soluções para a gente poder vencer, poder escolher o melhor caminho. Então seria isso. Meu grande abraço a todos. E não fomos abduzidos, nem pelo ET, nem pelo macaco.